Iniciando aqui a lição de número 9, dia 2 de junho de 2024, onde tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Nós vamos falar desse tema que nessa série de estudos desse trimestre e somos gratos a Deus por estarmos aqui com os irmãos, podendo aprender junto com todos vocês. No textuário sugerido pela lição, encontra-se em Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim o textuário: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A verdade prática encontra-se na nossa lição, diz o seguinte: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11º, do 1 ao 11. Então, nós vamos passar a ler. Diz assim a palavra de Deus. Se você está com sua Bíblia em mãos, pode abrir em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele lhe servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Bem, aqui nesse texto que acabamos de ler, temos a tentação de Jesus, quando o Senhor foi tentado, e o texto é bem claro e nos mostra como o Senhor Jesus lidou com essa situação. Ele resistiu à tentação, né? Então podemos aprender que o Senhor, nesse texto, que o Senhor resistiu à tentação, e isso requer ser firme, né? Ser firme, ter um posicionamento firme contra o pecado e ter um compromisso com a prática da palavra de Deus. Então, Jesus resistiu ao diabo aqui, citando trechos da palavra de Deus, e nós vamos ver no decorrer desta lição como podemos também resistir, assim como fez Jesus, às tentações que aparecem. Sabemos que as tentações, elas vêm sempre na esfera humana, né? O homem é tentado, o homem, quando falamos homem, falamos do ser humano, e nessa tentação, lá em 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, são a fonte das tentações, né, por onde somos tentados, né, sempre nessa área, na área da humanidade, né? Nessa questão aqui, Jesus foi tentado também em 3 níveis, e nós vamos ver no decorrer dessa lição. No caso, na própria oração que Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, o Senhor
fala nessa oração que ele nos ensina, no chamado Pai Nosso, que não nos deixe cair em tentação, né? Então, mas livrar-nos de todo mal. Então, nesse caso aqui, o próprio Senhor Jesus nos ensina que devemos orar, que devemos pedir ao Senhor, né, que nos livre de tentação. É uma recomendação de Jesus a respeito desse assunto, que devemos realmente vigiar e orar para não cedermos à tentação, né, ao longo da nossa caminhada. Mateus, no capítulo 26, versículo 41, ele diz exatamente isso, né? Mateus, capítulo 26, versículo 41, que é o nosso texto áureo, ele diz exatamente isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus nos deixou ensinamento nessa área acerca das tentações, né, como poderíamos vencê-las, né? Então, o conceito bíblico, o primeiro tópico da nossa lição, o conceito bíblico de tentação, na Bíblia, né, são 3 palavras aparecem que significam tentação. A primeira palavra hebraica é massá, que significa teste, provação. Ela aparece em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, no capítulo 9, versículo 22 e no Salmo 95, versículo 8. A segunda e a terceira palavra são gregas, que já aparecem no Novo Testamento, e respectivamente são peirasmos, teste ou prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Dentre elas podemos ressaltar Atos, capítulo 20, versículo 19, onde essa palavra peiramos aparece. No capítulo 20 de Atos, versículo 19, diz assim a palavra: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo estava falando aqui de provações, ou seja, prova, ou seja, tentação, né? Então é uma palavra que aparece com esse contexto de prova, de teste. E aparece também o verbo peirazó, que é testar, submeter à prova. João 6:6, né, fala aparece essa palavra exatamente nesse sentido de submeter à prova, de testar. Gálatas 6:1, ela também vai aparecer, onde nós vamos ler esse texto, Gálatas 6:1, que está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. Esse tentado aqui é exatamente peirazó, que significa tentar para ver se algo pode ser feito, tentar esforçar-se, tentar fazer uma experiência com teste com o propósito de apurar sua quantidade ou o que ele pensa ou como se comportará, né? Então tem esse sentido também a parte de tentação, um teste, uma prova, né? E ela ocorre, essa palavra peirazó, ocorre 36 vezes no Novo Testamento. Então, a tentação, nesse sentido, é um experimento, um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro, né? Então, aquela tentação onde você é testado em algo que você venha a ter uma certa vantagem. Então, existem as 2 vias, no segundo item desse tópico, existem 2 vias, de acordo com a palavra de Deus, né? A tentação pode vir do diabo, como foi lá em Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, quando a mulher teve aquele diálogo com a antiga serpente e ela foi tentada, né, porque viu com os olhos e achou a fruta aprazível, viu a fruta como sendo boa e agradável, mas ela foi primeiramente direcionada pelo diabo. Então, é uma das vias das
tentações, que as tentações podem vir pelo diabo ou também do próprio ser humano. Tiago, dentro de nós, né, como somos herdeiros dessa queda, né, como recebemos o pecado original, então temos dentro de nós o conhecimento do bem e do mal. E aí dentro de nós também temos essa tendência, né? Somos tentados também por desejos internos. Tiago 1, versículo 14 e 15 fala sobre isso e diz o seguinte, a palavra de Deus: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, Tiago é bem claro e fala exatamente dessa forma de a via que vem a tentação interna no homem, do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a cobiça, como falamos no início, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando temos um desejo que não agrada ao Senhor, que é algo que não vem a glorificar o nome do Senhor, temos que ter cuidado e temos que refrear esses nossos desejos. Então, é bem claro vamos dizer assim, na definição do que é tentação, que a tentação é um fenômeno humano, né? Desculpa. Então, na epístola de Tiago está dizendo, ninguém diga, Tiago 1 e 13 diz, ninguém diga, sendo tentado, diga, se de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não, qual é a diferença aqui? Deus não tenta para o mal, para a inclinação do mal. Deus prova, né? Que é um outro sentido da palavra original lá no grego. É a tentação ou provação, teste ou prova, né? Então, a parte onde Abraão foi testado por Deus, por exemplo, Deus testou a fé de Abraão. Deus pediu a Abraão que imolasse o seu próprio filho, e aí ele testou a fé de Abraão. Por isso que Abraão, passando pela prova, passando pela provação, pelo teste, ele foi testado e foi aprovado e é o nosso pai da fé, né? Então, o texto de Tiago, que acabamos de ler, diz que Deus a ninguém tenta, né? Por quê? Porque quando é a tentação, como descrevemos, né, do próprio interior do homem ou do diabo, ela gera o pendor da morte, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é para a morte, né, pende para a morte. Então, quando nós somos tentados por essa parte má que há na carne, somos tentados para a morte, como lemos lá em Tiago 1 e 15. Se cobiçamos e depois concebemos esse pecado, ou seja, imaginamos, arquitetamos, e aí pecamos, e aí o pecado vai gerar a morte, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, nós podemos, sim, andar em espírito, pendendo para o espírito e mortificando a carne. E é isso que Jesus nos ensina nesta manhã. No segundo item da nossa lição, fala que o Senhor Jesus e a tentação, falando acerca daquela passagem que lemos como na leitura bíblica em classe, lá em Mateus 4, do 1 ao 11. A aprovação do Senhor Jesus, como nós vimos, né, o próprio inimigo conduziu, né, levou Jesus de um lugar para o outro, mas Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Lá, conforme Marcos 1, 12 e 13, nós podemos verificar que Jesus foi conduzido, né, para o deserto, né?
pelo Espírito Santo. Lucas 4, 1 e 2 diz também isso, tá certo? E naqueles 40 dias ele foi tentado por Satanás. Né? Lucas 4, vamos ler esse texto. Lucas 4, 1 a 2, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, o texto aqui em Lucas 4, 1 e 2 é bem claro que ele foi conduzido, foi levado, foi guiado pelo Espírito Santo no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ou seja, durante os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Mas tinha uma coisa, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, esse é um grande segredo, é uma grande tática. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, o diabo vai tentar, o diabo vai procurar nos tentar, vai procurar fazer com que nós saiamos da presença de Deus, vai procurar nos pegar em umas ciladas, mas se estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, passaremos pelas tentações, passaremos pelo vale da sombra da morte, por onde quer que andemos. Se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, estaremos andando em vitória. Estaremos andando com o Senhor e estaremos nessa batalha espiritual contra o príncipe desse mundo e estaremos vencendo, sim, como Jesus venceu a provação dele. Então, essa provação que é descrita lá nesse texto da leitura bíblica em classe, Jesus foi tentado em 3 áreas. Então, na área física, na natureza divina e na área espiritual. O comentarista da lição, ele é muito feliz na sua colocação nessas 3 áreas, porque primeira tentação que nós percebemos nesse texto, é verdade que durante os 40 dias Jesus foi tentado de diversas outras formas, mas é destaque no texto essas 3 áreas, que são as áreas onde ele foi tentado, não é? Então o diabo tentou pedindo que ele transformasse pedras em pães, ou seja, era na área física, na fome, algo que Jesus estava sentindo no seu corpo físico devido ao processo de jejum. E, na realidade, seria pecado ele transformar a pedra em pães? Uma pergunta para você. Por que ele foi tentado a fazer isso? Porque se ele fizesse isso, ele estaria ali demonstrando, ele estaria ali revelando que era o Filho de Deus. Ele estaria revelando a sua natureza divina e que não era o momento para fazê-lo. Então, nessa tentação, o diabo não estava tentando para que ele fizesse o mal, para que ele fizesse algo errado, mas que ele saísse do propósito. Então, quando o diabo nos tenta, ou tenta qualquer pessoa, ele pode tentar para a prática do pecado ou para nos desviar daquilo que Deus tem para nós. E se Jesus tivesse feito isso, tivesse caído nessa tentação, ele estaria saindo do propósito de Deus, porque não era para que ele fizesse aquilo naquele momento. Ele multiplicou os pães e peixes, depois ele andou sobre as águas, mas esse momento não era para isso. Então, na área divina, o diabo tenta a Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, mostrando ali que ele tinha a natureza divina e não estaria, vamos dizer assim, sujeito à morte. Mas como homem, aí sim ele estaria fazendo algo errado e estaria caindo na tentação se assim o fizesse. Por isso que ele disse, respondeu ao diabo nessa oportunidade, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na área espiritual, o diabo o tentou quando mostrou a glória dos reinos
e disse que poderia dá-lo se ele, prostrado, o adorasse. E aí é quando Jesus o repreende e ele se ausenta, porque o Senhor diz que só ao teu Deus adorarás. Então, Jesus, o nosso Senhor, foi tentado na área física, com suas necessidades humanas, na sua natureza divina, com a ideia de ostentar, de ostentar os seus atributos divinos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. E ele não caiu em nenhuma dessas tentações e nas demais, porque como o texto de Lucas 4 nos declara, diz que durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, em todas as tentações que eu ou você possamos ser tentados, Jesus já passou por ela. Então, se Jesus já passou por ela e com a ajuda do Espírito Santo venceu essa tentação, nós, com o Espírito Santo, podemos vencer também essas tentações, porque não sobreveio tentação nenhuma sobre mim e sobre você que não fosse humana. Amém? E em nome de Jesus venceremos essas tentações. Então, como ele venceu? Ele respondeu, está escrito. Ele respondeu com a palavra, Então, assim, ao lado da oração e do jejum, para nos fortalecer espiritualmente, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Isso podemos ver em Efésios capítulo 6, verso 11. Quanto mais, diz assim a palavra, 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eis aqui a armadura de Deus para mim e para você, para que nós imitemos o nosso Mestre e possamos vencer as tentações do inimigo. Então, é uma receita maravilhosa que podemos aprender. E o terceiro e último tópico da nossa lição diz resistindo à tentação. Os subtópicos são todos somos tentados, rejeite a tentação e arrependa-se. Aí, por que arrependa-se? Vamos ver. Todos somos tentados, diariamente, nas mais diversas formas e nas mínimas coisas somos tentados. Aquele desejo de furar uma fila, aquele desejo de fazer alguma coisa que venha a nos trazer algum benefício momentâneo, mas devemos, sim, perceber isso, perceber isso e não cair, e não ceder à tentação. Então, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não nos conformarmos com esse mundo, como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Diz assim a palavra: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo também, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que o mundo, o mundo faz e acha e tem como normal, muitas vezes para nós, segundo a palavra de Deus, não deve ser feito, não deve ser praticado. Então nós temos que resistir às tentações até nesses mínimos detalhes, nesses detalhes sutis
Porque muitas vezes pegam os crentes, os salvos, desapercebidos. Porque todo mundo faz, você cai naquela esparrela, mas aí temos o Espírito Santo, que habitando no nosso ser, testifica conosco e nós sentimos quando fazemos algo que desagrada a Ele. Então, rejeite a tentação, que é o item seguinte desse terceiro e último tópico. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase de Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com os seus ninhos na sua cabeça. Ou seja, é uma analogia que você diariamente tem vários pensamentos e por ver alguma coisa você pode ter um pensamento de acompanhar o mundo, vamos dizer assim. Mas esse pensamento tem que ser momentâneo, tem que ser passageiro, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Eu não posso pensar, repensar e voltar a pensar, porque daqui a pouco eu vou achar que aquilo ali é normal e vou cair na tentação, né? Como nós já citamos aqui, né, que a concupiscência, né, a cobiça, se nós dermos lugar à cobiça vai se transformar no pecado e o pecado vai gerar a morte. Então temos que agir dessa forma, não deixando que pensamentos momentâneos ou situações que nos ocorram venham a se instalar e a gerar um pecado. Então rejeite a tentação. Então podemos fazer como fez José, né? Ora, José estava lá na casa de Potifar e foi tentado pela mulher de Potifar. E o que é que ele fez? Fugiu, né? Sebo nas canelas, como diz. E fugiu por quê? Para não cair em tentação, né? Então, não é uma atitude errada você fugir, não. Fugir do mal, da aparência do mal, a palavra nos orienta que devemos fazer isso, né? Jó, capítulo 1 e versículo 1, Deus, quando dá testemunho de Jó, ele diz que era um homem reto e que fugia do mal, né? Então, é algo que nós devemos fazer constantemente. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, é uma característica que todos nós devemos ter, resistir à tentação, rejeitar o mal, né? E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, né? Então, ao longo de nossa jornada, em relação à tentação, o melhor que temos a fazer é fugir. Não dizer, eu sou forte e vou resistir. Não, fuja. Fuja da tentação. E se você, como lá no início desse tópico que eu falei, muitas vezes as tentações são tão disfarçadas, são tão corriqueiras, que às vezes nós caímos nessa tentação. Ou às vezes no impulso, como numa reclamação no trânsito, como alguma coisa que você faça que desagrade ao Senhor. E se isso ocorrer, aí é o terceiro item aqui do tópico: arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Não é bom, não deve, nunca, mas se ocorrer, há um caminho de cura e de restauração. É se chegar ao Senhor, porque um coração contrito Deus não desprezará. É como disse o apóstolo do amor, o apóstolo João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo ressurreto. Portanto, em resumo, né, semelhantemente ao que o Senhor fez em resistir à tentação, devemos resistir à tentação. Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, conforme diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Mas se nós, como não somos perfeitos, né? A próxima lição vai falar de santidade. Então, como nós estamos nesse processo de santificação,
Se não conseguirmos, por um deslize ou por outro, se viermos a cair em alguma tentação, que nós nos cheguemos a Ele e possamos nos restabelecer e deixar o pecado, porque aquele que deixa o pecado e se arrepende alcança a misericórdia. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada e que agradeço a sua participação, a sua assistência nessa escola dominical. Em nome de Jesus. Amém.